Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade. Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Aldeia Rosa Dourada. Hoje eu vou falar de um assunto que eu considero, para mim, terapeuta transpessoal com formação em psicologia e xamã, um dos assuntos mais importantes, o perdão aos nossos pais. A minha vida profissional tem transcorrido nesses últimos 32 anos que eu estou aqui no consultório, com grandes aprendizados, grandes processos de transformações. As minhas leituras da minha história, a leitura das pessoas que me procuram, que buscam ajuda. E é muito grande a quantidade das pessoas que a gente encontra que estão vivendo amarguras, dificuldades, impedimentos na sua vida, porque há algo não resolvido na infância ligado à mamãe e a papai. O adulto agora está aqui vivendo a sua história, enfrentando seus desafios, alguns da área profissional, alguns da área afetiva, outros da área espiritual, de relacionamentos em geral. E quando você percebe e conversa, você faz uma boa anamnese e você começa a escutar a queixa, a dor e aquilo que está lá dentro da pessoa promovendo desarmonia, dá para se constatar que existe uma criança interior machucada, que não se sentiu apoiada e protegida na infância, por qualquer motivo que seja, e essa criança interior está agindo nesse adulto. Se você quiser entender um pouquinho de criança interior, há um vídeo aqui no canal que nós falamos da criança interior. E essa criança interior tem dores. Essas dores, essas coisas que não foram completadas, que não encontraram a harmonia do encaixe, elas estão atrapalhando e a pessoa não consegue ter um caminho profissional adequado, uma vida familiar e afetiva adequada, ou às vezes até um caminho espiritual de evolução e de desenvolvimento de competências. Por que isso ocorre? Há uma história muito interessante para nós que estamos aqui vivendo essa dimensão no planeta Terra. Nessa história interessante, nós temos oportunidade de nascermos aqui múltiplas vezes. Alguns dizem, o livro Conversando com Deus, ele fala que nós já nascemos aqui em média 500 encarnações. Eu não sei se é verdade isso, mas eu sei que eu já estou aqui há mais de 600 encarnações aqui no planeta, vivendo uma história. E cada vez que nós vamos nascer aqui, a gente olha as questões que estão ligadas às emoções que não foram resolvidas. Porque o grande equívoco de nós aqui humanos, na vida humana, por isso que vive essa pandemia, não só do Covid, mas a pandemia das emoções, das dificuldades dos desencontros, está relacionado a eu não lidar com as minhas emoções. Por que as minhas emoções são desse jeito? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu fico com raiva? Por que eu sou arrogante? Por que eu sou medroso? Ou por que eu sou vítima? Ou vaidoso, orgulhoso, submisso? Não. Há uma história que eu vivi e conforme as vidas que eu vou vivendo aqui, aquelas questões que não foram bem resolvidas, elas ficam todas ligadas ao nosso terceiro corpo dos 7 corpos que nós temos. Corpo físico, etérico e emocional. O terceiro corpo emocional. O corpo emocional armazena, como se fosse páginas de um livro, cada página é uma história de uma vida. As partes que não foram amadas, entendidas, perdoadas e bem digeridas,
elas ficam pendentes e elas voltam. Então, quando eu vou junto a um departamento da espiritualidade para preparar uma vida, chamado Conselho Kármico, eu tenho lá a minha ficha corrida num computador bendito, maravilhoso, que a gente não tem noção de como é, nós aqui, o nosso, por mais que seja fantástico, alguns computadores de última geração, lá eles têm toda a nossa história. Então eu estabeleço critérios de vir aqui. Para esses critérios eu vou ter que ter uma família, eu vou ter que ter uma mãe, vou ter que ter um pai, vou ter que ter uma estrutura, um país, uma cidade, uma profissão. Tudo isso está mais ou menos programado como probabilidade. Agora, uma coisa concreta, mãe e pai não é probabilidade, é uma escolha a qual eu vou pedir para esta mãe e este pai me aceitarem como filho, como filha, porque eu tenho tudo isso aqui no meu currículo de cura e eu vou escolher aquelas pessoas que vão me ajudar na minha cura. E olha que coisa incrível que é, esta cura representa as dificuldades que eles vão trazer na minha infância, que vão ficar gravadas na criança interior e que depois vão atrapalhar a vida do adulto. Por quê? Porque em algum outro momento eu não fui uma pessoa com consciência adequada, em algum momento eu não respeitei a vida, não me respeitei, em algum momento eu fui uma pessoa profundamente, às vezes, violenta, eu tomei atitudes que machuquei muitos seres. Tudo isso ficou no corpo emocional. Como o universo quer a minha cura, o universo não castiga, não pune, ele dá a oportunidade, eu volto aqui agora, enfrentando as dificuldades da energia que eu mesmo gerei. Eu gerei essa energia e ao gerar essa energia agora eu preciso dessa mãe, desse pai, que vão promover as chamadas neuroses que eu vou ter na infância, que vão envolver não me sentir acolhida, não me sentir amado, não me sentir desejado, não me sentir nutrido, ou eles foram muito desleixados comigo, ou foram profundamente rígidos e cobrativos. E essa história ficou. E agora eu, adulto, que vim com aquela mãe, com aquele pai que eu escolhi, que fiquei com determinadas coisas, vou ter que agora me esforçar ficando aqui no reconhecimento do meu ser divino no coração, para não permitir que as queixas, as mágoas e os machucados se manifestem. Porque a queixa que eu tenho da minha mãe e do meu pai interfere diretamente na qualidade da vida do adulto que eu sou. Então, um exemplo que eu dou com muita tranquilidade. Uma mulher que tem uma dificuldade adulta agora com seu pai na infância. Ah, meu pai foi isso, foi aquilo, ele não me amou, ele me desprezou, ele me assediou, ele me bateu, ele me ignorou. Como essa história foi criada na criança interior que está nessa mulher adulta agora, a gente tem a tendência a repetir. Então eu vou, provavelmente, eu como mulher, escolher um homem que tenha características do meu pai. E se eu não perdoei o meu pai, não aceitei as dificuldades que ele teve, porque foi o pai que eu escolhi. Se alguém falar assim, eu não pedi para nascer, pediu, você pediu, eu pedi, nós pedimos autorização para nascer naquela família. Então, eu vou estar repetindo o padrão. Então, se eu sou uma mulher e tenho alguma dificuldade com o papai, de não aceitação, de não perdão, isso vai estar interferindo diretamente nas minhas escolhas afetivas e também, às vezes, no profissional. Porque o papai meu está ligado àquilo que eu faço fora de casa, principalmente. No caso da mulher, escolha afetiva e escolha profissional. Essa coisa, esse patrimônio sagrado chamado mãe, mamãe. A mamãe está ligada àquilo que é dentro de casa, ao lar, então está ligado ao afetivo. Se eu sou menino e tenho alguma dificuldade com a minha mamãe, o que vai acontecer comigo? Eu vou fazer escolhas de mulheres semelhantes à minha mamãe e vou estar encontrando nessas mulheres a mesma dificuldade que eu tive com o papai. É muito comum, num consultório como o meu,
acima de 50% das pessoas que procuram ajuda de uma terapia transpessoal com que eu trabalho estão relacionadas a dificuldades afetivas. Relações que não estão boas, casamento que não estão bom, ou abandonos, rompimentos, dores, mágoas e machucados. E aí eu começo a trabalhar com essas pessoas a história da criança interior, da infância, porque ela tem a ver com o adulto. E quando eu consigo ajudar as pessoas, e as pessoas se ajudam, porque eu posso indicar, mas quem faz o trabalho é a própria pessoa. Mostrar o que está acontecendo e apontar caminhos possíveis de se trilhar, as pessoas começam a melhorar. Então, o ambiente em volta dela, a lei da atração, as pessoas que ela começa a atrair para a sua vida são pessoas diferentes. Então, a mamãe está ligada ao afetivo. Mesmo se você é mulher e tem um problema com a sua mamãe, não interfere tanto quanto você tem problemas com o teu pai, mas vai interferir na sua relação de mãe. Poderá ser uma mãe, às vezes, que não liga muito com os filhos, ou poderá ser uma mãe excessivamente preocupada com os filhos, com a segurança dele, desenvolvendo um apego e uma proteção excessiva e não deixa-os crescer. Há muitas outras coisas que envolvem. Eu falei, é só esses dois aspectos principais entre mãe e pai. Mas mãe e pai é a estrutura mais sagrada, é a principal relação que eu, ser humano, tenho. Minha mãe e meu pai. A tua mãe e o teu pai é a principal relação que você tem. E se você consegue viver essa relação, perdoar essa relação, você tira o teu coração de queixas, de mágoas, de amarguras, e a tua vida como adulto agora começa a fluir de uma maneira boa. Algumas pessoas, quando eu começo a falar esse processo, principalmente aqui no consultório, ou alguns cursos que a gente faz, Caminho Deus Superior, Sagrado Masculino e Feminino, que sempre emerge alguma coisa, às vezes as pessoas entram em choro porque estão com uma energia reprimida e não entendida, não trabalhada ou perdoada. Mas é comum. Mas você não sabe o que ele ou ela fez para mim. Tá? O que ele ou ela fez para mim é possível de perdão. Eles não fizeram nada além daquilo que estava programado e você escolheu essa mãe, esse pai, que iriam trazer esse desafio. Desafio é algo que eu tenho que aprender para transformar. Desafio é algo que eu vou desenvolver uma nova competência. E quando eu desenvolvo uma nova competência, há uma grande possibilidade de eu vir trazer uma nova cura. Então, eu, ser humano que estou aqui, tenho a principal relação da minha vida com a minha mãe e com meu pai, porque eles são matriz da minha história. E a minha história, ela é curativa. A minha história não é para me trazer para baixo, para me deixar com tristeza, com depressão. A história que eu trouxe, cada vida de cada um, de cada ser que está aqui, ela tem uma finalidade de aprender alguma coisa nova e a partir desse aprendizado, colocar em prática uma nova possibilidade de consciência. Uma consciência que nos leva ao centro do nosso ser, uma consciência que seja transformadora e curativa para que eu encontre um novo caminho. Por que o ser humano sofre na vida? Por que tem tanto sofrimento? Os espiritualistas falam de karma, né? O que é? O que será um karma? O karma é uma energia que vem para mim, que eu mesmo emiti em algum momento, ela volta para eu ressignificar e encontrar um novo caminho para ela e eu não aceito. Então, a aceitação da vida e da oportunidade que eu estou tendo de viver até confrontos ou algumas dificuldades é curativo, porque quando eu aceito amorosamente o processo daquilo que a vida me trouxe, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou me dando a oportunidade de estar me reciclando, estabelecendo novos parâmetros, novos paradigmas na minha vida, para que eu atinja uma consciência de paz. Não é gostoso ter paz?
Não é gostoso você se sentir útil consigo mesmo, com a sua vida, ou com o universo, ou com as pessoas? Mas isso só pode acontecer se o meu coração estiver livre com relação ao papai e mamãe de mágoas e ressentimentos. É possível essa transformação? Sim, mas eu tenho que ter a inteligência emocional ou inteligência espiritual para perdoar confrontos, desatinos, machucados que ficaram, porque se eu assim não o faço, a minha vida fica machucada e eu posso durar 90 anos aqui na Terra, nessa encarnação, e eu vou viver 90 anos com amargura e manifestando no meu adulto a dor que essa criança interior tem por não ter sentido amada, acolhida, respeitada, qualquer uma coisa. Eu, como ser humano, escolho a todo momento, dentro do meu livre-arbítrio, o padrão que eu quero viver. O Criador, ou Deus, ou a fonte da vida, o universo, não dá um padrão para mim. O padrão é desenvolvido através da experiência. E a experiência poderá me trazer a sabedoria necessária para que eu encontre um caminho de estar bem. Eu mereço estar bem. Eu mereço estar feliz. Estar bem, estar feliz, envolve eu desejar conquistar esse caminho. Vamos fazer um outro vídeo, que nós vamos fazer uma meditação de perdão aos pais. Se você quiser, você vai encontrar aqui nesse canal este vídeo e poderá lhe ajudar bastante a ter uma compreensão melhor. Eu lhe agradeço e abençoo a sua presença, a sua oportunidade. E se você gostar desse vídeo, divulgue para as pessoas. Talvez tem outras pessoas que também vão se beneficiar daquilo que nós estamos colocando aqui como um aprendizado e um desenvolvimento de competência. Profunda gratidão. Arro. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.